Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 27 de março de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras, buscando na palavra do Senhor orientação para a nossa vida. Nós vamos dar início nesse momento, orando, pedindo ao Senhor sua graça e sua misericórdia. Vamos orar? Deus bendito e santo, graças te rendemos, ó Senhor, pelo dia, te louvamos, ó Senhor, pelas chuvas que caem, te pedimos, meu Deus, graças sobre esse momento, porque precisamos, meu Senhor, ser instruídos pela Tua Palavra. Nós já somos gratos, meu Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de possuirmos a Palavra do Senhor escrita em nossa língua, nas nossas mãos. Isso já é muita bênção para nós. Bênção também é, Senhor, podermos nos sentar com as nossas famílias e abri-la para estudá-la. Por isso, Senhor, nós te rogamos que o Seu Espírito Santo nos conduza nesse instante, nos dá, Senhor, clareza de raciocínio, capacidade para compreender a Tua Palavra e, principalmente, Senhor, a habilidade para podermos aplicá-la em nosso dia a dia. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer leitura hoje, meus irmãos, estudar capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo número 37, e nós iremos dentro do capítulo 22 até o versículo 21. Atos, capítulo 21, versículo 37 ao versículo 21 do capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és tu, porventura, egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe,
aos gentios. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Senhor, a entender a Tua palavra. Nós te rogamos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o testemunho cristão é uma coisa muito importante. Aquilo que Cristo fez por nós, a forma como o Senhor transformou o nosso coração, é algo extremamente poderoso. Infelizmente, nós temos visto isso ser banalizado e os testemunhos que nós ouvimos, meus irmãos, são terríveis. Porque, de alguma forma, falam muito mais sobre o que a pessoa era do que o que o Cristo fez. Glorificam muito mais a curiosidade das pessoas a respeito de uma vida devassa do que necessariamente a glória de Cristo sendo manifestada numa transformação. As pessoas falam bobagem, confessam até crimes nesses testemunhos, mas não mostram real arrependimento, não mostram real mudança e, principalmente, Cristo não é tão importante nessa história que eles contam. Parece que as coisas do passado são contadas como se fossem coisas especiais, importantes, se gabam em alguma maneira de como foram rebeldes contra o Senhor. O testemunho cristão, meus irmãos, ele deve, como fator principal, engrandecer a Deus, mostrar como Cristo agiu na vida dessa pessoa. E quando isso acontece, meus irmãos, isso tem um impacto, isso tem uma força muito grande. E é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. E é justamente um testemunho sobre o que Cristo fez em sua vida que Paulo vai nos trazer aqui no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, mesmo debaixo de muitas advertências, seguiu caminhando para Jerusalém, chegou até a cidade de Jerusalém, foi recebido pela igreja, por Tiago e pelos presbíteros, contou todas as bênçãos que o Senhor tinha produzido durante toda aquela viagem missionária, a igreja ficou feliz, mas ao mesmo tempo os presbíteros e Tiago ficaram preocupados, porque havia uma série de boatos que estavam correndo em Jerusalém, boatos que foi nos dito aí no capítulo de número 21, de que Paulo estava pregando, dizendo que para as pessoas apostatarem de Moisés e não circuncidaram os filhos e assim por diante. Eles tiveram então uma ideia, tinham 4 irmãos que tinham feito votos, eles resolveram juntar Paulo a esses votos, para que eles fizessem 7 dias de purificação e Paulo bancasse o sacrifício no final dos votos. E foi justamente isso que aconteceu. Ele fez isso. O texto nos diz que após findar os 7 dias, quando ele deveria então pagar os votos feitos ao Senhor por meio dos sacrifícios, encontraram Paulo no templo, e aí a boataria correu solta, e a maledicência correu solta, pegaram Paulo, acusaram Paulo que Paulo tinha colocado um gentil dentro do templo, isso porque, versículo 29 diz que ele tinham visto com um irmão de Éfeso chamado Trófimo, e eles acharam que ele tinha colocado Trófimo para dentro do templo, foi aquela confusão, começaram a espancar Paulo, e nós vimos a providência de Deus em salvar Paulo das mãos dessas pessoas, usando um comandante do exército romano. Ele veio e pegou Paulo e trouxe Paulo em segurança. Como a multidão não tinha condições de fazer nenhum tipo de acusação concreta, porque estava uma bagunça, ele resolveu amarrar Paulo e conduzir Paulo para a fortaleza Antônia, que ficava ali dentro da região de Jerusalém também. A surra que Paulo tomou foi tão grande, o texto nos disse, que quando estavam subindo as escadas, Paulo precisou ser carregado, justamente porque a multidão estava lá apertando com violência, gritando para matá-lo, e ele então é levado. E aí então, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que enquanto Paulo está sendo levado pelas escadas, Paulo resolve ter uma conversa rápida com aquele comandante. É interessante que Paulo não vai explicar as coisas ainda. Paulo vai fazer uma explicação melhor das circunstâncias a partir do versículo 22, e aí o comandante vai entender melhor quem é Paulo. Mas essa conversa é importante, meus irmãos, porque mostra que, de alguma maneira, Deus levantou esse comandante para cuidar de Paulo. Primeiro protegendo, e agora, a partir de agora será uma proteção muito mais eficaz. Mas esse comandante não conhecia Paulo, porque ele tinha feito a pergunta para a multidão, mas a multidão não soube explicar quem era Paulo. Então, até agora, ele não sabe quem é Paulo, quais são as acusações. Ele só está tentando evitar um linchamento para que haja um julgamento apropriado. O texto nos diz que Paulo, então, estava sendo recolhido à fortaleza Antônia, no versículo de número 37, e resolveu falar com o comandante. Falando, então, em grego, versículo 37, ele fala de forma muito educada e respeitosa, mostrando que não era um qualquer, que tinha instrução. Olha como é bonita a forma como ele fala. Ele diz assim: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Veja que ele falou com muito respeito, reconhecendo a autoridade do comandante, com muita educação, mostrando que era alguém instruído, e principalmente falando em língua grega.
e falando pelo jeito de uma forma muito fluente, já que o comandante se impressionou com isso. O texto nos diz que o comandante pergunta para ele: você sabe grego? E aí então o comandante tem uma suspeita. Versículo número 38 diz que ele acha que Paulo é um egípcio que sublevou e conduziu 4.000 homens, 4.000 sicários contra o Império Romano. Realmente, Flávio Josefo fala de uma revolta de um judeu egípcio, que lá no Egito eles falavam grego e tal, por isso o comandante suspeitou que Paulo fosse esse judeu egípcio que estava levantando uma multidão contra Roma para tentar libertar. Ele se intitulava Messias e coisas desse tipo. Flávio José vai dizer que o número é diferente. Aqui fala que ele levantou 4.000, mas Flávio José vai falar de 30.000. A única diferença, meus irmãos, na verdade dos números é somente um tracinho, então provavelmente foi uma diferença somente na forma como os textos foram produzidos. Mas o que é importante é que a gente sabe aqui que ele está sendo confundido com um egípcio que tinha feito uma revolta e o imperador simplesmente sufocou, matando muitos judeus nesse período. Paulo diz não, e ele se apresenta no versículo 39, mas se apresenta de forma muito simples, não trazendo tantos detalhes. O que ele diz em primeiro lugar? Que é judeu, versículo número 39, que é natural de Tarso. E então ele faz uma pequena explicação sobre Tarso, dizendo que Tarso é uma cidade muito importante da Cilícia. E isso era importante mesmo, porque ela na verdade era considerada a capital da Cilícia, tão grande e importante. Era uma cidade universitária, uma cidade economicamente muito ativa, a filosofia era muito bem trabalhada nessa cidade, uma cidade portuária, então consequentemente era muito desenvolvida. E Paulo então se explica basicamente dizendo: eu sou judeu, mas eu sou natural de Tarso. Essas são todas as informações que Paulo vai dar, somente para dizer que ele não é aquele egípcio revoltoso que o comandante acabou de tratar. E o que ele quer, na verdade, é falar ao povo. É a única coisa que ele está pedindo. E isso é de uma coragem magnífica, porque, pensa, o cara acabou de apanhar, ainda quer fazer um discurso para o povo, e Paulo quer, na verdade, fazer uma espécie de defesa. Paulo vai dizer isso. Versículo número 40 diz que o comandante, então, dá essa permissão. E o texto fala que Paulo faz um sinal com a mão, então ele levanta a mão para que as pessoas se acalmem, baixa a voz, não tem microfone, lembrem? Ele pede para as pessoas se acalmarem, baixar a voz, porque ele vai falar. E aí Lucas faz alguns registros interessantes. Primeiro Lucas diz que ele fez grande silêncio, em primeiro lugar, versículo 40, e que ele falou em língua hebraica, versículo 40. Fez grande silêncio é importante, porque quando disser que ele vai falar em língua hebraica, isso vai ser ainda mais importante. Porque ele vai fazer o seu discurso de defesa e as pessoas precisam ouvir. E esse discurso de defesa é basicamente o testemunho de Paulo. Paulo vai contar o seu testemunho em 3 blocos, basicamente. Primeiramente, ele conta quem ele era, como ele se apresentava, sempre mostrando a relação que ele possui com o povo que está tentando lixá-lo, para mostrar que ele não é um desertor do judaísmo, mas que ele é um judeu, como todos os outros, e que a história dele era conhecida. Vai mostrar a intervenção do Senhor a partir do versículo número 6, de como foi a sua conversão. E em seguida ele vai nos falar sobre como o Senhor transformou a sua história a partir do versículo número 17, trazendo para ele agora uma nova missão que justificava, que explicava o que ele estava fazendo aqui. Então Paulo vai contar o quê? Como ele era no passado, como o que Deus fez por ele e qual foi o objetivo que Deus deu para ele. Dentro desse aspecto, nós vemos a ação de Deus em cada uma dessas partes. Primeiramente, a ação de Deus em amar e cuidar de um homem tão mau como está descrito nos versículos de 1 a 5. O texto nos diz, irmãos, que ele começa a falar, e no versículo número 1 diz que ele já inicia o seu discurso de uma maneira muito bonita, inclusive tentando uma conexão com aqueles que estão presentes. Primeiro, chama-os de irmãos e pais. Isso é uma forma respeitosa de se referir àqueles que eram igualmente judeus como eles, mas também, ao chamá-los de pais, está dizendo que se submete à autoridade daqueles que têm autoridade. Então, ele não vai se queixar disso. É tanto que mais tarde, quando Paulo falar contra um dos sacerdotes, sem saber que era um sacerdote, e o sacerdote bateu nele e ele revidou com palavras, alguém diz para ele que é o sacerdote e ele pede desculpa. Note que ele reconhece a autoridade dessa liderança, mesmo que a liderança esteja totalmente errada. Por isso que ele começa chamando de irmãos e pais, uma forma de trazer esses judeus para perto deles. E diz que vai fazer uma defesa. O estranho dessa defesa que Paulo vai fazer aqui
é que nós esperamos que Paulo trate das acusações que estavam sendo feitas contra ele. Basicamente, ele estava sendo acusado de agir contra a lei, contra o templo e contra Moisés. E é interessante, meus irmãos, que essas acusações que foram feitas aqui contra Paulo são as mesmas acusações feitas contra Estevão lá atrás. E no momento que Estevão foi acusado, ele também produziu uma defesa. Só que a sua defesa partiu do Antigo Testamento, mostrando como cada doutrina que ele estava ensinando tinha base no Antigo Testamento. Então ele fez uma defesa, comprovando biblicamente as suas posições. Paulo vai fazer diferente. Paulo vai contar a sua história. É porque Paulo não está tentando se defender das acusações. Paulo está tentando justificar o seu ministério, explicar o seu ministério. É tanto que o seu discurso termina com uma ordem do próprio Jesus Cristo para que ele fosse para os gentios. Então, de alguma forma, Paulo está tentando justificar, defender o seu ministério. Não a pessoa dele, mas é uma defesa pelo seu ministério. E para que esse ministério seja bem defendido, ele precisa passar por todo o processo que ele vai descrever como seu testemunho. Esse testemunho, então, meus irmãos, é para glorificar o nome de Cristo. Nesse ponto, então, Paulo, de forma muito sábia, começa a usar a língua hebraica, versículo 40 e versículo número 2 do capítulo 22. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardavam ainda maior silêncio. Na verdade, tem algumas versões que vai trazer aramaico, o que provavelmente está mais correto do que isso aqui. Paulo falava aramaico porque toda Jerusalém na época falava aramaico, o hebraico era muito restrito, então provavelmente ele falava aramaico, inclusive essas outras versões da Bíblia vão corroborar com esse pensamento. Ao falar na própria língua do povo, veja, Paulo sabia grego fluentemente, a ponto que o comandante se assustou com isso, mas Paulo também falava aramaico fluentemente, e ele vai explicar por que isso. Isso fazia com que Paulo tivesse uma conexão maior com as pessoas presentes. É tanto que quando eles ouviram Paulo falando em aramaico, eles imediatamente fizeram um silêncio maior do que tinham falado antes. Então, se eles tinham ficado em silêncio e um outro tinha ficado cochichando, no momento que Paulo começa a falar irmãos e pais em aramaico, isso faz com que eles fiquem ainda mais em silêncio. Paulo está falando na língua deles, Então mostra que ele é um deles, que Paulo é um deles, que Paulo não é um estranho que abdicou de tudo. Paulo fala a língua deles. Paulo então vai dar uma descrição rápida de quem ele era. E ele começa dizendo, o versículo número 3, de onde ele veio. Eu sou judeu. Nota que ele começa se identificando como um dos que estavam presentes, que estavam tentando lixá-lo. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia. Ok, nesse momento Paulo está dizendo, eu sou um judeu da dispersão. Eu sou um judeu daqueles que nasceram fora da cidade de Jerusalém, que nasceram fora de Israel. Eu nasci na Cilícia, na cidade de Tarso. Aí você pode pensar, isso vai corroborar contra Paulo, mas Paulo vai estar dizendo o seguinte, eu só nasci em Tarso. O texto diz assim, mas criei-me nesta cidade. Paulo então, meus irmãos, faz a conexão entre eles, dizendo, mesmo que eu tenha nascido fora daqui, ou seja, eu sou um judeu da dispersão, eu fui criado aqui. O que indica que provavelmente a família de Paulo se muda para Jerusalém para dar a Paulo as melhores condições de instrução, de ensino, que é o que ele vai relatar aqui. Paulo está dizendo, essa era a minha vida, eu vivi aqui. Então, Paulo se identifica muito mais como um judeu de Jerusalém do que como um judeu da dispersão. Ele fala muito bem grego por causa de Tarso, mas a língua dele é o aramaico, porque ele se criou, e a expressão é justamente isso aqui, ele foi criado em Jerusalém. Então, ele passou a sua infância e a sua juventude toda em Jerusalém. Então, ele é de Jerusalém, notaram? Ele nasceu fora, mas ele é de Jerusalém. E aí ele mostra como ele tem maior identificação com essa cidade, dizendo que foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era conhecido justamente pela sua reputação de rigor e de zelo pela lei do Senhor. A ponto de que com a morte de Gamaliel, muitos comentavam de que tinha morrido o zelo pela lei junto com ele. O zelo pela Torá tinha morrido junto com Gamaliel. Tamanha era a importância de Gamaliel. O que Paulo está dizendo é, eu sei o que é ser zeloso, eu sei o que é ser um judeu e eu entendo como vocês estão lidando agora com as coisas. Paulo está dizendo, eu fui como vocês, sendo zeloso, nas próprias palavras do apóstolo Paulo mais tarde escrevendo, sendo zeloso, mas sem entendimento. Eu também fui zeloso porque eu me criei aqui, eu vi como vocês se comportavam e eu ainda fui instruído pelo maior dos zelosos, que era Gamaliel, uma escola cara, difícil de entrar, e que Paulo foi criado lá. Não somente isso. Paulo vai dizer o conteúdo desses ensinos. Ele diz assim,
segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós no dia de hoje. Paulo diz, eu sei exatamente como vocês se sentem, porque eu também fui zeloso como vocês. Eu fui instruído nesse rigor da lei. Paulo então se coloca como um fariseu, lembrando aos irmãos, a todos os presentes, inclusive muitos desses cristãos que estavam lá no grupo também, que ele não era diferente, que ele também sabia o que era sentir o que eles sentiram, que ele também tinha esse fervor por ser guardião da tradição e da doutrina judaica. E como consequência, Paulo disse, veja como eu me comportei por ser zeloso desse jeito. Versículo 4 diz, eu persegui estes do caminho até a morte. Paulo usa a expressão do caminho. Essa expressão aqui é interessante, porque até nesse momento, já são conhecidos como cristãos. Lembra lá de Antioquia? Antes da primeira viagem ainda, lá foram os discípulos chamados de cristãos. Então já estão sendo chamados de cristãos. Mas Paulo quer se identificar não como esse grupo novo, cristãos, que parece ser tão distante do grupo dos judeus, mas ele quer se identificar com um nome antigo, que era os do caminho, que era para lembrar que ainda eram judeus, mas que criam no Messias específico, que eram do caminho. Paulo está então dizendo, eu continuo como judeu, e naquela época eu perseguia esse grupo de judeus que seguiam o caminho. Perseguia até a morte, versículo 40, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Paulo então está resgatando uma história de 20 anos atrás. Há 20 anos era assim que Paulo se comportava. Paulo dizia, eu prendia as pessoas, homens e mulheres, e eu consentia na morte deles. É tanto que versículo número 5, ele diz, eu não preciso de muita coisa, pessoas como vocês só podem saber, o sumo sacerdote pode ser testemunha. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ele está chamando o sinédrio inteiro, todos os anciãos. Ele diz, se você pegar o sinédrio, mas nessa época o sumo sacerdote já era outro, mas Caifás ainda estava por ali, então dá para vocês saberem. E se quiserem, não quiserem falar com o Caifás ou com o sinédrio, era só consultar os registros do sinédrio, que tudo era feito por escrito, de 20 anos atrás, e eles iam constatar que Paulo era zeloso mesmo. Que o comportamento que esse grupo estava manifestando agora era o mesmo comportamento que Paulo tinha naquela época. Então Paulo diz, eu sempre fui zeloso, eu sempre fui um judeu autêntico, e eu sei exatamente o que é sentir isso que vocês estão sentindo. E como Paulo, por causa desse zelo, perseguia os do caminho. Eles, então, os sumos sacerdotes e os anciãos do Sinédrio, eles podem justamente comprovar isso aí. Versículo 5. Por quê? Porque eu recebi carta deles para ir para Damasco. Então tinha um registro lá dizendo que Paulo tinha recebido cartas para ir para Damasco. E o que Paulo ia fazer em Damasco? Ele disse, com o propósito de trazer manietados, amarrados, presos para Jerusalém, os que ele também lá estivessem para ser punidos. Paulo disse, será essa a minha vida. Eu fui para Damasco com a intenção de prender essas pessoas e trazer. Paulo vai dizer mais tarde de que ele consentia na morte dessas pessoas, que votava a favor dessas pessoas. E Paulo então mostra todo esse zelo que ele possuía, dizendo que entendia a forma como ele se comportava, conduzindo assim uma conexão com o que eles estavam sentindo, com o que Paulo sentia naquela época. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, mostra como Paulo era duro em seu coração e como era uma pessoa que nós diríamos que não vai se converter. Nesse sentido, queridos, a ação de Deus sobre Paulo é ainda maior, porque de alguma forma Paulo está dizendo, era assim que eu era como vocês, mas o Senhor produziu uma mudança na minha vida. Então note que o ponto de partida de Paulo não é contar todas as coisas ruins que fez, ele conta todas essas coisas ruins que fez como uma coisa ruim, do qual ele entende porque que as pessoas se comportam assim, mas que ele não concorda mais com a forma como essas pessoas se comportam agora. Paulo então conta rapidamente o mal que ele fez em 5 versículos. Aliás, em 3 versículos, ele conta rapidamente tudo que ele fez, todo o mal que ele fez. Mas o segundo momento do seu discurso, ele vai tratar agora sobre o que Cristo fez com ele para transformá-lo. Cristo o aceitou, sendo Paulo como era, um zeloso da lei, assassino de cristãos. Agora Paulo diz, mas houve uma mudança muito grande na minha vida. Ele vai contar a partir do versículo 6. É interessante porque agora
é Paulo contando seu testemunho. Da última vez que nós ouvimos esse testemunho, foi Lucas relatando os eventos. Lucas contou o que aconteceu. Quando Paulo vai contar agora, Paulo faz o seguinte, Paulo, vez ou outra, subtrai alguma informação, então ele não traz algumas informações, por exemplo, ele não vai contar pregando em Damasco, ele não vai contar algumas coisas que ele não acha importante, mas por outro lado ele acrescenta outras coisas que ele acha que será importante. E o tempo inteiro ele fala de Cristo, mas sempre se referindo como Senhor, para não ofender tanto os ouvintes, mas eles sabem de que Paulo está falando. Versículo número 6 em diante, Paulo vai então relatar a sua conversão, de como o Senhor o alcançou, versículo 6. Aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Essa é uma informação nova, nós não sabíamos que era perto do meio-dia. Lucas já tinha nos dito que Paulo estava indo em direção a Damasco e apareceu uma luz que brilhou ao redor dele. Isso é importante ser meio-dia, porque meio-dia, meus irmãos, o sol está a pino, então a claridade é muito maior, mas mostra que a luz que esteve ao redor de Paulo chegava a ser mais luminosa do que o próprio sol. O sol não se comparava com a luz que estava próximo de Paulo, tanto que o texto nos diz que essa luz que brilhou ao redor dele, no versículo número 26, fez com que ele caísse por terra no versículo número 7. Caído por terra, no versículo número 7, ele diz que ele ouviu uma voz que falava com ele. Interessante esse conceito agora, quando dele ouvir a voz, porque a expressão é Saulo, Saulo. Chamar por duas vezes, no ouvido de qualquer judeu, saberia, é Deus falando. Sempre que Deus chamava alguém, chamava a pessoa pelo nome duas vezes. Ele faz isso com Moisés, Moisés, Moisés. Ele faz isso com Samuel, chamando Samuel também duas vezes. Então isso é uma prática de Deus ao chamar as pessoas, usar duas vezes o nome da pessoa. Quando Paulo diz que a voz que falou com ele chamou de Saulo, Saulo, lembrem, ele está dizendo, é a mesma pessoa que falava com esses homens lá atrás, usando a mesma métrica. Então, era o próprio Deus. Além disso, não chama Paulo pelo nome grego, que significa dizer que estava falando em hebraico. Versículo número 7 diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome hebraico, então falava com ele em hebraico, aramaico, falava na língua desse povo aqui, na língua que segundo eles era a língua que Deus falava. A pergunta é, por que me persegues? Aqui vemos a identificação direta de que Paulo está fazendo, dizendo assim, eu encontrei com Jesus lá no deserto, e ele disse que eu estava agindo errado, que esse zelo que eu tinha de achar que estava glorificando a Deus perseguindo-os do caminho, estava errado porque eu estava perseguindo o próprio Cristo, que na verdade é Deus. Por isso que Paulo diz, e aí eu então perguntei, quem és tu, Senhor? Versículo 8. E a partir de agora, Paulo sempre vai se referir a Senhor, a não ser pela única referência no versículo 8, que é a resposta, quem és tu, Senhor? E a resposta é, eu sou Jesus. E aí Paulo acrescenta uma expressão, o Nazareno. Não tinha isso lá no texto de quando Lucas falou. Mas aqui é para mostrar que quem era quem estava falando com Paulo. Paulo dizia, era esse Jesus, o Nazareno que morreu 20 e poucos anos atrás. É esse Jesus que estava falando comigo, o Nazareno. Porque era assim que eles eram conhecidos, como nazarenos, a quem tu persegues. Eles então, perseguir esse povo do caminho, era perseguir o próprio Jesus Nazareno, que se apresenta diante de mim como uma luz muito forte, usando as mesmas palavras que Deus costuma usar. Ele diz que tinha testemunhas disso, versículo número 9, que as pessoas que estavam ao redor dele viram a luz, perceberam o sentido perceberam a voz, mas não entenderam a voz. Provavelmente porque ele estava falando em aramaico e as pessoas presentes não estavam entendendo, mas eles ouviram que ele falava comigo. Paulo, então, no versículo número 10, vai dizer o que Jesus falava, coisa que lá no relato também de Lucas, lá no início do capítulo 9, também não fala. Ele diz assim, então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Ele me deu uma ordem, entre em Damasco. Paulo esconde aqui o fato de que ficou 3 dias sem comer, Paulo esconde aqui que estava orando e jejuando, Paulo não diz isso, passa direto no versículo de número 11, dizendo que ficou cego por causa do fulgor da luz e que foi guiado pela mão até chegar em Damasco. E quando chegou em Damasco, um homem chamado Ananias, um nome muito comum, mas que aqui o importante é como Paulo descreve esse homem, chamam de piedoso conforme a lei. Nota que Paulo está dizendo que quem veio se encontrar com Paulo não foi um herege, mas foi alguém tão zeloso quanto Paulo era,
que esse homem não era alguém que estava ofendendo a fé. Era piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Paulo diz, era um homem santo, era um homem que era um bom judeu. Paulo diz, ele era cristão, mas ele não deixou de ser um bom judeu, porque os próprios judeus o reconheciam assim. Ananias vem então até ele, procura chegar até Paulo. O texto nos diz que, chegando perto de Paulo, chamou Paulo de irmão, versículo número 13, Saulo, irmão, recobrou a vista. Então eles entendem agora que Paulo recebeu um milagre, voltou a enxergar, e na mesma hora voltou a ver. No versículo número 14 vem a instrução que Ananias vai dar. O Deus de nossos pais. Essa expressão é interessante, porque é a mesma expressão que vai ser usada lá com Moisés, Deus dizendo, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, mostrando que o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma ação do próprio Deus. Paulo não pode se negar diante do que está acontecendo, porque é o próprio Deus que interviu na transformação de Paulo. Paulo, ele diz, então, Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Veja que coisa bonita que Ananias disse. Primeiro, Ananias disse, ele te escolheu de antemão. Ele está dizendo, Paulo, você já era escolhido desde antes. Então, Paulo mesmo, tendo todo aquele zelo, toda aquela loucura, ele já tinha sido um eleito. Segundo lugar, para que ele conhecesse o justo. A expressão, ver o justo, ele sabia do que ele estava se tratando. Era lá de Isaías, o justo. Então, ele diz, para ver o próprio Messias. E Paulo, então, por isso é considerado um apóstolo, porque ele também viu a Cristo, mesmo que depois de ressurreto. E ouvir a voz da própria boca, que foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo diz, eu ouvi a voz da própria boca de Cristo. Para quê? Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Paulo diz, eu ouvi do Senhor, pela boca de Ananias, que eu deveria ser testemunha de tudo isso aqui. A transformação de Paulo, então, é completa. Por isso, no versículo 16, o próprio Deus, por meio de Ananias, vai dizer, e agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, lava teus pecados e invoca o nome dele. A ideia de lavar os pecados e batismo não está atrelada uma coisa com a outra. Está dizendo assim, levanta-te e recebe o batismo. Lavar os pecados está em invocar o nome do Senhor. Então ele deveria mostrar publicamente, por meio do batismo, que era uma coisa, não era novidade para judeus. Os judeus faziam batismos. João Batista batizava. Então, nesse sentido, ele está dizendo, se inclua agora nessa comunidade cristã e invoque ao Senhor e tenha seus pecados perdoados. Ou seja, tudo aquilo que você fez no passado está perdoado. A transformação de Paulo acontece aqui de forma definitiva. Vemos Deus operando em Paulo de forma miraculosa, aparecendo a ele no caminho, enviando então Ananias para falar com ele. E em cada um desses momentos ele estava mostrando para os judeus, Deus falou comigo, não tem como eu desobedecer as ordens do Senhor. Deus me trouxe para o caminho, eu não vim de pronto, eu não estou no caminho, eu não estou como cristão porque eu quis. Eu sempre fui zeloso como vocês são agora, mas Deus me conduziu nesse processo e vocês não podem se levantar contra Deus neste processo. Que transformação magnífica que o Senhor fez. Mas não só, meus irmãos, Paulo no seu testemunho vai falar do que aconteceu no passado, não só vai falar sobre como foi a sua transformação, quem ele era e o que Deus fez com ele, mas também vai mostrar como o próprio Cristo vai conduzi-lo a uma missão, o que justifica o que Paulo está fazendo aqui. A partir do versículo número 17 até o versículo 21, Paulo vai falar de uma última experiência que ele teve. Versículo 17 diz, tendo eu voltado para Jerusalém. Isso ele não falou que ele já pregou lá em Damasco, mas ele dizendo que ele voltando para Jerusalém, estava, sabe onde? No templo orando. Está vendo aqui? O texto nos diz, então, Paulo diz, eu continuei judeu, eu não mudei, eu continuei no templo, eu voltei para o templo, eu estava orando no templo. Paulo mostra então que o seu zelo continuava, mas agora redirecionado. Ele tem zelo para com Cristo, porque foi Cristo que o transformou. Ele diz, e aí novamente eu tive uma experiência excepcional. Na primeira, eu ouvi a voz e vi a luz no caminho para Damasco. Eu vi o Senhor falando comigo por meio de Ananias. Agora ele diz, Cristo aparece a mim no êxtase, versículo 17. Paulo disse que estava orando, entrou em êxtase. E nós já vimos isso acontecer com Pedro, quando Pedro estava lá naquele terraço esperando a hora do almoço. Lembram? Pedro também tem um êxtase. Eliseu teve um êxtase.
e vi aquele que falava comigo. Isso aqui é um cumprimento direto das palavras do próprio Ananias, que disse que ele iria ver o justo e ouvir sua própria voz. Paulo dizia, eu vi o justo e eu ouvi a sua própria voz. Ele diz, eu vi quem falava comigo. Quem falava com ele? A resposta é, o próprio Cristo falava com ele. O mesmo que apareceu no caminho, se apresentando como o próprio Deus. E aí, de alguma forma, Paulo já está mostrando que crê em Cristo como Messias e o próprio Deus encarnado. Ele diz, ele falou comigo no passado e voltou a falar comigo depois, agora em Jerusalém. E ele fala o seguinte, versículo número 18, e vi aquele que falava comigo, dizendo, apressa-te e sai logo de Jerusalém. E aí eu explico por que eu saí de Jerusalém. E o motivo pelo qual ele saiu de Jerusalém é porque ele teve uma missão dada pelo próprio Cristo que o converteu no caminho para Damasco. Saia de Jerusalém. E por que Paulo deveria sair de Jerusalém? Diz, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Paulo diz, vocês não recebem o meu testemunho? Cristo já tinha me dito isso, que vocês não receberiam o meu testemunho. Paulo, inclusive, questiona o Senhor no versículo 19. Senhor, não faz sentido isso. Porque se tem um lugar onde Paulo poderia testemunhar muito bem, era justamente em Jerusalém. Paulo diz, eles viram a minha transformação, eles me viram como um judeu zeloso, perseguidor do caminho, e depois me viram como um judeu zeloso, mas agora cristão. Ele diz com todas as letras, eles sabem bem que eu encerrava em prisão nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, está vendo? Perseguição, versículo número 20, quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, e ele usa a expressão mártir aqui, dando a ideia daquele que morre pela sua palavra. Paulo diz, eu vi Estevão sendo morto, e quando ele morreu, eu consenti, eu estava presente, eu consenti na morte dele, e eu até guardei a roupa daqueles que o matavam. Paulo diz, eu estava lá no momento da perseguição, eu estava lá no início, e o povo sabia disso. Paulo diz, eles sabiam quem eu era, então eles conseguem entender melhor a minha conversão. Mas Deus em Cristo tinha outros planos para Paulo. E agora Paulo explica por que ele estava pregando. Ele diz, eu saí de Jerusalém porque Deus mandou. E eu fui para os gentios porque Deus mandou, versículo 21. Mas ele me disse, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Esse era o grande foco de Paulo. Paulo estava fazendo sua defesa do seu ministério. E Paulo diz, se eu tenho um ministério entre os gentios, foi o que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, me deu. Paulo então estava explicando, estava justificado, porque Paulo pregava entre os gentios. Mas pode dizer isso, meus irmãos, versículo número 22, que nós vamos ver a semana que vem, o povo se agitou, quando ouviram que ele estava falando que Deus tinha mandado para os gentios, como é que pode uma coisa dessa, isso é absurdo, eles começaram a gritar, mata esse homem, porque esse homem não merece estar vivo. Eles não aceitaram a partir de agora, e voltaram a fazer o tumulto novamente, porque eles não conseguiam conceber que o próprio Deus estaria enviando um pastor, um missionário, alguém dos judeus para os gentios. Eles não conseguiam conceber isso como sendo verdade. Então eles não aceitam, porque eles não conseguem transpor a barreira do preconceito que eles possuíam, do racismo que eles possuíam. Eles não conseguem romper essa barreira e então entender que o evangelho também era para os gentios. E como o próprio Deus ele envia alguém para os gentios. Nesse sentido, Paulo conclui o seu testemunho dizendo, a minha missão veio do próprio Deus. Que testemunho bonito, meus irmãos, que Paulo nos conta aqui. Sempre focado em defender o seu ministério. Mas de alguma forma nos mostra, meus irmãos, a ação de Deus em todo o processo. A ação de Deus em, de repente, amar e querer salvar alguém tão ruim, tão mal, mesmo que zeloso pela sua religião, mas completamente equivocado, versículos de 1 a 5, de como o Senhor produziu uma salvação magnífica, transformando realmente o apóstolo Paulo, perdoando os seus pecados, e em seguida como o Senhor direcionou o seu chamado, Deus agindo em todo o processo. É isso que faz um bom testemunho. Nesse sentido, meus irmãos, esse também é o nosso testemunho. O testemunho de Paulo se torna o meu e o seu testemunho. Como é que nós devemos dar um testemunho? Usando os mesmos passos. Primeiro, quem você era sem Cristo. Paulo destaca que ele era um religioso, zeloso, cuidadoso, mas isso não fazia dele um salvo. É preciso que as pessoas saibam, meus irmãos, não só os pecados graves que cometemos, mas por que os cometemos. Não é só dizer o que eu fazia, mas dizer por que eu fazia, mostrando que toda aquela vida religiosa, na verdade, não servia de nada, porque estava andando no caminho oposto da vontade do Senhor.
estava fazendo exatamente o contrário do que o Senhor queria. É isso que Paulo tenta mostrar. Se nós quisermos dar o nosso testemunho, e é assim que nós pregamos o Evangelho, diga para os seus vizinhos quem você era, de como sua vida estava distante dos caminhos do Senhor, de como sua vida era um eterno romper contra Deus, se levantar contra Deus em cada ato que você cometia, que sua vida estava distante do Senhor. É assim que começa um bom testemunho, para que o Senhor seja engrandecido no resgate. Em segundo lugar, mostre o que Cristo fez por você. Paulo nos mostrou como Cristo transformou, e o transformou completamente, perdoando seus pecados. Mostre que como essa pessoa do passado foi transformada por Cristo, de como Cristo modifica o nosso coração. Pregue para o seu vizinho e diga para ele a transformação que o Senhor produziu em seu coração, gerando real arrependimento, abrindo seus olhos espirituais, te conduzindo a uma transformação real, garantindo um perdão real de pecados. Mostre como o Senhor operou na sua vida. Em último lugar, mostre como você pregar para essa outra pessoa é um cumprimento da ordem do Senhor. Porque todos aqueles que passam pela conversão são conduzidos para uma missão. Todos nós temos o dever de testemunhar para os outros. Diga então para o seu vizinho que o motivo pelo qual você está contando essa história para ele é porque o próprio Cristo te encarregou de você proclamar essa mensagem para esse vizinho, para que ele compreenda, entenda e aceite, receba da mesma forma o Senhor. Que não se comporte como judeus que rejeitaram a mensagem, mas que acolham a mensagem assim como você também acolheu. Diga quem você era, diga o que Cristo fez por você, diga a direção que Cristo está apontando para você. Conte às pessoas como você era hostil ao Senhor em seus pecados, como Cristo te converteu e te perdoou e te transformou, e como Ele redirecionou você a pregar o Evangelho. Isso é um testemunho cristão. O testemunho, meus irmãos, não é ficar contando os podres que fez, assim assado. Testemunho cristão deve constar no que Cristo fez por um pecador terrível, dando a ele salvação e uma missão. Isso é um testemunho cristão. Paulo aqui contou o seu testemunho, e que testemunho poderoso, não pelos milagres, não pelas coisas excepcionais que aconteceram, mas pelo tamanho da transformação que o Senhor produziu nele, pelo alvo missionário que o Senhor colocou em seu coração. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos o papel e o poder do testemunho em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a evangelizarmos. Ajuda-nos, ó Senhor, a contar aos nossos vizinhos quem éramos, o que o Senhor fez por nós e os motivos pelos quais nós pregamos o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, cada um de nós, a darmos o testemunho da nossa salvação a todos os presentes. Nos torna, Senhor, testemunhas do Senhor. Nós te rogamos isso no nome de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela companhia. É sempre uma alegria enorme estar com vocês, estudando a palavra do Senhor. Não se esqueça, se você vem passando por aqui, tem sempre aquela regrinha: curte, comente e compartilha. Não se esquece de curtir o nosso vídeo, não se esquece de comentar também o nosso vídeo, não se esquece de compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e aciona as notificações, porque assim que a gente começar a lançar os vídeos, você já vai receber. Toda quinta-feira nós estamos aqui, mas também nos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos culto seguido de escola dominical lá na igreja. E às 6 horas da noite nós temos culto novamente, ali na rua Motocolombó, não se esqueça. Se você precisa se ausentar da igreja, também nossos cultos estão sendo transmitidos e as pregações são sempre deixadas aqui. Se você deseja estudar a palavra do Senhor, temos uma playlist. Procura lá o livro e você vai encontrar todas as pregações sobre aquele livro. Você vai poder acompanhando a leitura e estudando a palavra de Deus conosco. Você é nosso convidado para estudar. E toda quinta-feira nós estamos aqui caminhando pelas Escrituras. Nós voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.